Na semana passada nós começamos uma série de mensagens intitulada A Experiência do Cenáculo. Falamos sobre um lugar mais alto, um convite do Senhor para um lugar mais alto. O cenáculo era um quarto elevado sobre as casas na época, e nós começamos a ver a experiência do cenáculo a partir do texto de Atos capítulo 1, versículo 12, e hoje vamos continuar nesse tema. Esse tema vai nos levar por algumas semanas. Eu creio que Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Eu tenho sido profundamente impactado no meu tempo de busca ao Senhor, e eu creio que você também será abençoado, amém? Amém. A minha mensagem de hoje é o homem com um cântaro na mão. Vira para quem está do seu lado e diga: fique atento, observe, não perca de vista o homem com o cântaro na mão. Aleluia, graças a Deus. Marcos capítulo 14, versículo 12, você está lá comigo? Amém. Marcos 14, 12, a palavra do Senhor diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Vira para quem está do seu lado de novo e diga aí: cuidado, para você não perder de vista o homem com um cântaro na mão. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, diga comigo, cenáculo. Um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Amém? Amém. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Desvenda, ó Pai, a tua verdade a nós, e que possamos receber de ti revelação. Que esta palavra encontre-nos, ó Pai, no nosso momento de necessidade, para que sejamos fortalecidos, edificados, em nome de Jesus, ó Pai, pois só tu tens palavra de vida eterna. Não temos mais para onde ir. Por isso, Senhor Deus, nos rendemos a ti e abrimos os nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, vira para a pessoa mais bonita que está do seu lado e diga: não perca de vista o homem com o cântaro na mão. Graças a Deus. Vira para o outro que você acha que está meio feinho, diga para essa pessoa também, diga aí: você também não perca de vista o homem com o cântaro na mão. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Que bênção, né? Graças a Deus. Então, na semana passada nós começamos esta série mostrando como que a experiências tidas em cenáculos foram experiências significativas. E na semana passada nós abordamos pela primeira vez nessa série a experiência dos discípulos de Cristo em Atos capítulo 1, versículo 12 e Atos capítulo 2, aonde num cenáculo, que o cenáculo, para quem não sabe, era um quartozinho que era feito no terraço das casas na época, um lugar que era comum das casas da época. Normalmente as casas tinham telhado plano, e eles faziam então um terraço, que era uma espécie de espaço social, ou em alguns casos, talvez a maioria dos casos, era um lugar preparado para um tempo de devoção, porque a religião era predominante na época, e eles usavam esse espaço então para um tempo de oração, de meditação, e eles usavam para estudar a Torá, e eles chamavam esse espaçozinho de cenáculo. Para nós hoje seria equivalente ao sótão da nossa casa, mas não é o sótão hoje em dia não é sempre um espaço útil. Normalmente é onde a gente guarda ali
a árvore de Natal até mais ou menos na sexta-feira depois do Thanksgiving, né? Aí você corre lá no sótão, vai lá, limpa a poeira dela, desce com ela, liga, enfeita ela todinha. E passou, tem uns que guardam antes do ano novo, outros só guardam depois do Valentine's Day. Já tem gente mais liberal que guarda a árvore de Natal até a Páscoa, né? Que é a coisa mais própria. Mas chegando num determinado tempo, a gente vai lá e guarda ela no sótão de novo. E o sótão não é utilizado. Mas naquela cultura, naquela época, o sótão era frequentemente utilizado. E o texto diz, quando lemos na semana passada, em Atos capítulo 1, versículo 12, que os discípulos, após a sua última interação pessoalmente com Jesus, antes dele ser assunto aos céus, Jesus disse para eles: vocês voltem para Jerusalém, esperem lá, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Diga comigo bem forte: revestimento celestial. O revestimento celestial de poder é algo que não pode ser substituído por absolutamente nada. Por isso que Jesus diz para os discípulos: não façam nada até que vocês sejam revestidos, porque o revestimento celestial, ele é transformador, ele é determinante. E naquela época, naquela instância, Jesus disse para eles: esperem até que aconteça o que eu vos disse, até que esta promessa seja cumprida. E então, neste momento de espera, eles se retiram do cenáculo, diz o texto, Atos capítulo 1, versículo 2. O texto diz que eles se retiram para um cenáculo e lá esperam eles não sabiam que seria 10 dias, mas esperaram então por 10 dias. 11 homens, discípulos mais próximos de Jesus, com outros irmãos e mulheres e crianças, estavam esperando neste lugar, esperaram por 10 dias, com o risco de serem perseguidos, porque o Império Romano estava atrás dos seguidores de Jesus, e havia uma opressão forte, uma busca por esses homens, e eles amedrontados, porque não tinham mais a presença física de Jesus com eles, ainda não tinham recebido o revestimento do alto, e estavam então num tempo de espera, que é angustiante. Angustiante. Quem ama esperar aí? Levanta a mão, dá um glória. Quem ama esperar numa fila de um banco, na recepção do consultório médico, quando o seu telefone terminou de acabar a bateria, e você tem que esperar ali uns 40 minutos. Você sozinho, aterrorizado pelos seus próprios pensamentos. Hoje em dia a gente não consegue mais ficar sem fazer nada, né? A gente não consegue mais ficar sem fazer nada, sozinhos com os nossos próprios pensamentos. A gente não consegue mais, porque a gente se acostumou a sermos entretidos a todo instante. Qualquer segundo de inatividade, a gente corre para o telefone, abre um WhatsApp, abre um e-mail, abre o YouTube, abre um joguinho, e tudo e tal. O Noah descobriu um joguinho agora de um ursinho, que você junta as pedrinhas da mesma cor, e que negócio terrível aqui, misericórdia, está repreendido aquele joguinho na minha vida, em nome de Jesus. A gente encontra sempre coisas para distrair a mente, a gente não consegue ficar sem fazer nada mais, é impressionante. Impressionante, direto às vezes o Noah chega para mim, esses dias mesmo eu estava trabalhando aqui na igreja com os meninos na parte da tarde, e o Noah veio comigo, e ele estava aqui na igreja, daqui a pouco chega o Erli mais o Enzo e o Noah foram correndo, e vai para lá, e vai para cá, e corre de um lado, e corre do outro, e pula em cima da cadeira, e pula não sei o que lá, e correram uns 30 minutos, acabou de correr, cansou, aí virou e falou: papai, a gente não sabe mais do que brincar. E o que você quer, meu filho? Deixa eu assistir alguma coisa. Não, quando eu era da sua idade eu não tinha nada para assistir, eu não sabia do que brincar, eu ia inventar uma brincadeira, vai inventar alguma coisa, você e o Enzo, pula em cima de alguma coisa aí, vai fazer alguma coisa, vocês. Eu li um artigo há umas 2 semanas atrás, falando sobre a importância de ter tempo sem fazer nada, de você se sentir, alguém me ajuda a tradução da palavra bored, enjoado? Entediado, obrigado, entediado, tédio, a importância do tédio para a nossa criatividade. Eu estava lendo um artigo a respeito disso, o quão importante é o tédio para ativar a imaginação das crianças aos adultos. Você sabe por que a gente não tem mais ideias mirabolantes? É porque a gente não pratica mais tempo a sós com os nossos pensamentos.
Cadê? O pessoal está na igreja ainda? O pessoal foi embora? Todo mundo aí? A gente precisa filtrar um pouco as nossas vidas. Entretenimento a todo tempo dá problema. Quem está entendendo? Os discípulos estavam nesse período, um período de 10 dias, 10 dias, Fabrício, esperando, sem saberem o que estavam esperando, num cenáculo, esperando a sós com os seus pensamentos. Por 10 dias, diga comigo, 10 dias. 10 dias. Esperando. Diga 10 dias. 10 dias. Esperando. 10 dias. 10 dias. Esperando. 10 dias esperando. A gente sabe o desfecho. Em Atos 2, põe na tela para mim, faz um favor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som, como que de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, e houveram línguas repartidas como que de fogo, que repousaram sobre cada um deles. E a gente sabe o desfecho da coisa. Que coisa linda. O poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, manto. A gente sabe, o que a gente não percebe são 10 dias de espera, espera, espera e espera. E durante esses 10 dias, eles tiveram que conviver com a realidade nua de não terem controle do que estava por acontecer. Porque a espera, ela é desconfortável. Por quê? Porque é você aguardando por alguma outra coisa que você não consegue controlar. E esse era o momento que eles não tinham mais a presença física de Jesus para confortá-los, para consolá-los, para ensiná-los, e tudo o que eles podiam fazer era se recordar dos momentos memoráveis que eles tiveram com Cristo. Na semana passada eu falei um pouquinho a respeito disso, que existem momentos que são memoráveis, não por causa da inerência da importância daquele momento, mas porque a nossa percepção faz daquele momento um momento memorável. Quem está me entendendo? Vou te dar um exemplo a respeito. Na minha vida tem uns 5 a 7 segundos que são tão memoráveis para mim, que se eu fechar os meus olhos, eu quase que consigo assistir aquele clipezinho da minha vida de novo. Que foi o momento que o Noah nasceu. O Noah nasceu, o Noah é meu primogênito. Se você for ali atrás, você vai ver a criança mais fabulosa que tem ali atrás, mais linda, mais fantástica que tem ali atrás. É ou não é, dona Vera? É, não é? A avó dele concordou. É ele mesmo, é o Noah. Quando o Noah nasceu, brincadeiras à parte, quando o Noah nasceu, o Noah, ele estava breech, ele não virou na barriga da Jane, ele estava com a cabeça para cima. E aí a médica precisou fazer uma cirurgia para tirar ele, para ele nascer. Eu estava na sala de cirurgia com a Jane, eu do lado da Jane ali, a Jane anestesiada e toda vendo doente para todo lado. A gente ali, eu do ladinho dela, fazendo a parte mais difícil, né, Fabrício? Que a parte mais difícil é a nossa. É ficar, não, calma, meu amor, calma, tá tudo bem, e tudo e tal, vai dar tudo certo. A gente fica ali, fazendo a parte mais difícil, né? Tem algum varão aí que glorifica a Deus por ser homem, amém? Glória a Deus. Aleluia. Ministério mais difícil, é o ministério... Ixi, eu achei que ela tinha ido embora, eu estava viajando aqui. Apareceu na hora errada, misericórdia. Eu do lado dela ali, e ela, e eu perguntando, amor, tá sentindo alguma coisa? O que está acontecendo? E ela, tô sentindo nada. E a médica mexe daqui, mexe dali, tinha uma cortinazinha cirúrgica e tem uma partezinha transparente que você estica o pescoço assim, você vê tudo. Você vê tudo. E eles mexem daqui, mexem dali, mexem dacular. Eu lembro que eles estavam ouvindo Pink Floyd. Pink Floyd. Estava tocando, eu gosto do Pink Floyd. Pink Floyd é minha banda favorita. Money! E conversando, e e tocando a música, e conversando, e o trip para a Itália, que não sei o que, e eles conversando, e cortando a minha mulher. Você para de conversar, presta atenção no que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus. Aí a médica virou para mim e falou, ô papai, o neném vai sair agora, mas lembra, ele é breech. Então não olha, porque para quem não conhece,
é bem assustador. É como se ela estivesse dizendo para mim assim: olha aqui, rapidinho, olha rápido. Ela falou: não olha. Não, pode deixar, não vou olhar. Aí, pum, estiquei o pescoço. Meu Deus do céu, misericórdia. E ela puxou o Noah com o traseiro para cima. Ele saiu com o traseiro primeiro e a cabecinha dele ficou para dentro e deu soltou na pressão, assim, soltou. E aquele menino azul, sem respirar, aquilo foi me dando um pavor, foi me dando uma agonia, uma angústia. E a Jane perguntando: ei, amor, ele é lindo, ele é bonito. É assim. E aquela respiração travada aqui, pensando comigo: o menino está com cara de joelho e não está respirando. Uns 5, 6 segundos, aquele menino azulado, não respirava, não chorava, e eu fiquei, ela tirando aquela cena tão angustiante, meu Deus, e ela tirando aquele líquido amniótico da boca dele, tudo e tal, e balança daqui, balança acolá, e vai daqui, as enfermeiras levam para uma mesinha aquecida, daqui a pouco, graças a Deus, graças a Deus. Por 5 segundos eu orei a Deus intensamente, pedindo para aquele menino chorar. Desde aquele momento eu estou pedindo a Deus: faz parar de chorar, pelo amor de Deus. Memorável, um momento memorável para mim. Se eu fecho o olho, Irlei, eu consigo quase que assistir aquele clipe da minha vida de novo. Mas eu garanto para você que os enfermeiros e os assistentes cirúrgicos que estavam lá viveram o mesmo momento que eu vivi, Sandra. Você perguntar para eles: você lembra daquele dia 6 anos atrás, assim, ninguém vai lembrar de nada. Por quê? Porque o momento foi o mesmo, mas a percepção foi diferente. É memorável para mim, mas não é para eles. Porque para mim, a minha percepção era mais profunda. Quem está me entendendo? Pois o que torna um momento memorável não é o momento. O que torna um momento memorável é a sua percepção daquele momento. Então eu fico pensando aqueles homens sentados ali no cenáculo, viram um gato: corre aqui, Fabrício, vem cá rapidinho, vem cá, Arli, vem cá rapidinho, vem cá, Ronan, vem cá, senta aqui, vem cá, Bruno, senta aqui, vem cá, Tiago, vem cá rapidinho, Tiago, vira um gato, rapaz, dá um pulo aqui, eu fico pensando aqueles homens: senta ali, rodinha aqui, ó, rodinha, pá, isso, senta aqui do lado do Bruno ali, do lado isso, pode sentar aí sentado lá no cenáculo, e conversando, e batendo papo, aquela angústia, porque Jesus estava sentado aqui, e era só perguntar: e aí, Jesus, como é que é o reino dos céus? Como é que funciona? Quais são as leis que regem o reino do céu? Ele falava uma coisa para um, e falava outra coisa para outro, e puxava a orelha de Pedro, e tudo e tal, e falava, e corrigia, e ensinava, e mostrava, mas Jesus não estava mais lá. Agora eles estavam sozinhos com o que conseguiam recordar. Vão haver momentos da sua vida que você vai estar a sós com o que consegue recordar. Meu Deus. E eu pergunto para você: será que você conseguirá se recordar do que precisa se recordar para se manter fortalecido no tempo de espera? Senhor. E aqueles homens sentados, aí de repente vinha João e falava: rapaz, você lembra, rapaz, aquele dia que a gente deu 5 pãezinhos e 2 peixes na mão de Jesus? O que ele fez, rapaz? Aí vinha Tiago e falava: rapaz, eu lembro, ele agradeceu e distribuiu. Aí André vinha e falava: rapaz, eu dei para um, dei para outro, e o negócio não acabava. Aí vinha Pedro e falava: rapaz, foi demais, a gente levou 2 cestos cheios, rapaz, para dentro do barco, e no barco, rapaz, aquela tempestade. Aí Filemão falava: Filemão nem era discípulo de Jesus no ministério de Jesus. Bartolomeu virava e falava: rapaz, mas você lembra aquela tempestade, o negócio quase afundamos, Jesus, e Jesus veio andando sobre o mar. Aí João: Pedro, você era muito doido, Pedro, você foi andando ao encontro de Jesus. E eles falando e conversando sobre os momentos memoráveis. 3 anos e meio de momentos para se lembrar, para se fortalecer, e André falava de Filipe, rapaz, o sermão do monte. Jesus falou sobre amar os inimigos, rapaz, como é que a gente... E aí eles lembrando e se fortalecendo. Sabe qual que é o problema? O problema é que os momentos memoráveis para nós não são mais momentos edificantes.
Sabe o que a gente se lembra? A gente só se lembra de coisas que nos abatem. A gente só se lembra de coisas que nos deprimem. A gente só se lembra de coisas que diminuem nosso valor. A gente não torna mais momentos como esses aqui momentos memoráveis para nós. É triste dizer que daqui a 40 minutos depois que terminar o culto, talvez grande parte de vocês não vai lembrar nem o texto que eu li para começar a pregar. A experiência do cenáculo, ela tem a ver com transformar momentos como esses memoráveis. Eu me lembro, eu estava no primeiro culto, eu fiz essa ilustração aqui, sentou o Thales, 8 anos tem o Thales, sentou o Thales aqui comigo para me ajudar na ilustração. Eu lembro quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu lembro de uma mensagem que meu pai pregou no ano 2000, em Colatina, no Espírito Santo, a grande metrópole, Colatina e região, e pregou uma mensagem sobre o nascimento de Jesus. O título da mensagem é Onde Nasce o Avivamento. Eu posso abrir a Bíblia no texto que ele pregou, e eu prego a mensagem que ele pregou com os mesmos pontos. Sabe por quê? Não é porque eu sou especial, não. É porque aquele momento foi memorável para mim. Momento memorável para mim. Eu lembro, em momentos, eu era adolescente, 12, 13, 14 anos. Eu ia para casa de outros amigos. Não era para jogar videogame, era para deitar no carpete do basement, ligar uma música e adorar ao Senhor e orar, até a gente cair dormindo no chão. Eu lembro momentos que me fortalecem na fé hoje, que me fazem entender que a minha vida não é por acaso. Momentos que me levantam quando eu estou prostrado, momentos que me colocam de pé quando eu estou desanimado. Eu pergunto para você, no tempo de espera, no tempo de silêncio de Deus, de que é que você se lembra? De que é que você se lembra? De que é que você se lembra? O que é que é memorável para você? Sabe o que é mais louco? É que o mesmo momento pode ser transformador para você e pode ser completamente esquecível para outro. O mesmo momento. Sabe qual é a diferença? A diferença não está no pregador, a diferença não está no som, a diferença não está na iluminação, a diferença não está no ar-condicionado, a diferença está na percepção de quem está experimentando aquele momento. Eu pergunto para você, o que é memorável? Se você for procurar no seu catálogo de memórias, o que você consegue suscitar na sua mente? O que ocupa espaço no seu entendimento? Eu lembro, pastor Rony, de quando Paulo e Silas estavam presos, algemados da cadeia. Paulo e Silas, a Bíblia diz que mais ou menos lá para meia-noite, à meia-noite, a Bíblia diz que entrou um grupo de louvor, com um teclado, com um pad bonito, e as cifras estavam posicionadas, e o ministério de louvor então começou a entoar adorações ao Senhor, e de repente é isso que o texto diz? Não, o texto não diz isso. O texto diz que Paulo e Silas, acorrentados, presos, acorrentados, eles tinham apanhado, foram açoitados, machucados, sangrando, em dores, não estavam deitadinhos no travesseiro aconchegante com cobertor, não, eles estavam no calabouço, na prisão romana, presos para a morte. E a Bíblia diz que naquele momento, à meia-noite, tudo escuro, sem cifra, sem violão, sem teclado, sem microfone, sem amplificador, sem retorno, eles começaram a adorar. Adorar como se não tinha nada escrito? Adorar porque eles lembravam de quem era Deus. Era o que eles lembravam que fez a diferença. E naquele momento, o que eles trouxeram à memória sacudiu a estrutura daquilo que os prendia. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, houve um terremoto que balançou a prisão e as suas algemas foram quebradas. Sabe o que sacudiu a estrutura do que os prendia? Sabe o que foi? Foi o que eles trouxeram à memória. A Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá o que? Agonia, angústia, estresse, dinheiro. Não, é o que? Esperança. Por 10 dias, tudo que eles tinham
era o que eles podiam se lembrar. O que ocupa a sua mente? Porque se você permitir, a sua mente pode ser ocupada por traumas, por decepções. A sua mente pode ser ocupada por momentos depressíveis. A sua mente pode ser ocupada por traições. A sua mente pode ser ocupada por N coisas. Mas se você permitir, mas se você tiver a percepção certa, você vai entender, meu Deus do céu, que no meio de cada problema Deus abriu um mar, no meio de cada dificuldade Deus tirou água de uma rocha, no meio de cada prisão Deus rompeu a algema, no meio de, oh meu Deus, no meio de cada gigante Deus te deu uma funda, e aonde não tinha porta Deus abriu uma. Oh meu Deus do céu, eu desafio você a se lembrar dos momentos memoráveis das ações de Deus na sua vida. Por 10 dias, tudo que eles tinham, eram a memória do outro. E não é à toa que o Salmo 1, põe na tela para mim por favor, diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Começa como essa prosperidade, Tiago? Começa lá no versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas que tem a sua mente ocupada com as coisas do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Dê um aplauso por esses 5 atores fantásticos. Coisa linda. E eu vou falar para vocês, ó, foi bom desse jeito e a gente nem ensaiou. Imagina se a gente tivesse ensaiado. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. O cenáculo é essa experiência de profundidade, de contato com a obra do Senhor realizada nas nossas vidas. E por ser um lugar mais alto na casa, eu quero que você entenda que ao longo de toda esta série de mensagens, nós estamos falando do cenáculo como um convite do Senhor para que você seja elevado a uma posição maior, mais alta. E eu falei sobre isso um pouco na semana passada. Não é se posicionar mais alto em comparação aos outros. Dizer, não, agora você não fala comigo de qualquer jeito não, porque eu estou, ó, pronto, eu estou no cenáculo. Agora, não. Não é eu me posicionar mais alto em relação a você. É eu me posicionar mais alto em relação a mim mesmo. Porque toda vez que eu me comparo com você, eu estou errando na minha comparação. Eu não posso me comparar com você, eu tenho que me comparar comigo mesmo. A minha pergunta não é se eu estou mais alto do que você. A minha pergunta é, eu estou mais alto do que eu estava o ano passado? Porque esse é o convite do Senhor. É o convite para um lugar mais alto comparado ao que você já experimentou. Então Deus está dizendo para você, suba mais um step. Você tem que se cansar do nível em que você está. Ah, pastor, mas eu tive experiências gloriosas aqui. Bênção, se recorde delas, se lembre delas, mas agora Deus tem mais. Então dá um step para subir para o próximo nível. Diga comigo, um convite para um lugar mais alto. E aí nessa experiência que lemos aqui de Marcos capítulo 14, a experiência do cenáculo, ela amplia um pouco nesse nosso entendimento da importância deste lugar mais alto que Deus preparou para nós. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. A gente percebe o seguinte, que esse cenáculo não era o mesmo cenáculo de Atos 2, tudo indica que era um outro cenáculo,
mas a simbologia permanece. Jesus estava se preparando para celebrar a Páscoa com os seus discípulos, e era a última ceia, a última refeição que Jesus teria com os seus discípulos antes da sua crucificação. Aí os discípulos viram para Jesus e falam: Jesus, você quer que a gente prepare a Páscoa para a gente celebrar onde? Aí Jesus no versículo 13, Marcos capítulo 14, versículo 13, Jesus vira e falou: fazer o seguinte, 2 de vocês correm lá na cidade, e vocês vão ver um homem com um cântaro na cabeça, um cântaro nas mãos. Na Bíblia não diz que ele estava na cabeça, normalmente carregava-se cântaro nos ombros ou na cabeça, mas vamos dizer que ele estava com um cântaro nas mãos, ou das amera. Vocês vão ver um homem carregando um cântaro, cheio de água. Sigam esse camarada. Mas como seguir esse cara? Qual o nome dele, Jesus? Não importa. Mas quem, o pai dele era quem? Não importa. Ele é de que cidade? Não importa. Jesus, mas ele torce para que time? Flamengo. As informações importantes tinha que ter. Mas não vai ter nenhum torcedor do Internacional lá não, né? Não, do Internacional não. Nem do Internacional, nem do Fortaleza. Segue esse cara. Tá bom, Jesus, você que manda. Versículo 14. Põe para mim, fazendo favor. Marcos 14, 14. Marcos 14, 14. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa. Escuta aqui, o mestre mandou perguntar: onde que é o aposento dele aí, para ele comer a Páscoa com os discípulos? Versículo 15, olha só, presta atenção, Natane, esse aqui é para você, olha só. E ele vos mostrará um grande cenáculo, diga comigo, um lugar mais alto. Mobiliado, pode falar, fala forte aí, mobiliado. E pronto. Uai, Jesus, mas como assim? Como que esse cara vai saber para onde vai? E como que vai chegar lá e esse lugar já vai estar pronto? Só tem uma explicação, sabe qual era? É que Jesus premeditou aquilo. Jesus preparou o ambiente. Vira para quem está do seu lado e diga: Jesus preparou o ambiente antes de você chegar lá. Meu Deus do céu. Ele preparou o ambiente. Os preparativos já tinham sido feitos. Jesus deixa muito claro que a experiência do cenáculo para os discípulos era uma experiência intencional e premeditada. Era premeditado. Jesus preparou de antemão. Você não sabe para onde eu estou indo, mas fica comigo, fica comigo, fica comigo. Jesus já havia preparado o ambiente para ser um ambiente de crescimento e uma experiência memorável para eles. A gente precisa entender uma coisa, meu irmão e minha irmã: Deus já preparou os ambientes de crescimento para você antes que você chegue neles. Já está preparado, o ambiente já estava mobiliado e pronto. O cara com o cântaro na cabeça não foi surpreendido por nada. Jesus já tinha dito para ele: ó, vai chegar 2 camaradas assim, assim, assado. Quando você encontrar eles, você pega e vai para o lugar que eu já te indiquei. Pode só caminhar, Jesus? Pode só caminhar, eles vão te seguir. Entra na casa. Aí já tinha falado com o dono da casa: ó, é o seguinte, 2 camaradas vão chegar aí, vão perguntar para você aonde que vai celebrar a ceia, porque eles vão fazer tudo o que precisa fazer. Então aponta para eles para o lugar que eu já reservei. Já está mobiliado? Está mobiliado. Está pronto? Está pronto. Está tudo preparado para os discípulos chegarem. Tem gente que está apavorado aí pelo que 2023 aguarda. Ah, meu 2023, esse ano está sendo tão difícil, o que 2023 vai aguardar e não sei o quê. Deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão: 2023 já está mobiliado e pronto. Sabe por quê? Porque Jesus já esteve lá. Se você está preocupado, pastor, tem uma corte em setembro, a corte está não sei o que lá, e pastor, eu estou muito preocupado. Meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa: a corte já está mobiliada e preparada.
Já está tudo, o ambiente já está mobiliado para você. Existem coisas que nós precisamos descansar no Senhor, pelo entendimento de que Ele já esteve lá, já preparou o ambiente, já mobiliou o cenáculo, e o ambiente que você acha que é um ambiente de prova e teste, será um ambiente de aprendizado e crescimento. Por quê? Porque Ele premeditou a sua bênção. Nenhum assassinato é bom, mas o pior deles é o premeditado. Toda bênção, Natane, é boa, mas a melhor delas é a premeditada. Tem bênção que Deus articula de antemão, Deus faz o setup todo para você. Tem gente que acha que a sua vida está acontecendo por acaso. Você não sabe de nada, inocente. O seu cenáculo está mobiliado e pronto para você, ó. Encosta em duas pessoas à sua volta e diga: não se preocupa não, já está mobiliado. Diga aí, diga, já está mobiliado. Diga: já está pronto. Já está mobiliado. Já está pronto. Tem alguém que precisa dessa palavra hoje? Tem alguém que veio aqui para ouvir essa palavra hoje? Já está mobiliado. Já está pronto. Meu Deus do céu. Jesus. Existem coisas que não estão no nosso controle, mas que Deus já preparou de antemão. Sabe o que a Bíblia diz, Ana? A Bíblia diz que Deus não envia, não nos coloca em tentações que vão além da nossa capacidade de suportá-las. A Bíblia diz: antes, diga comigo, antes dela começar, Deus já providencia um caminho de escape. Deus já providencia. Alguém busca a referência desse texto para mim, que eu não lembro onde está esse texto. Alguém busca para mim rapidamente, põe no Google aí, qualquer um, por favor. Antes Ele providencia um caminho de escape. Sabe por quê? Porque antes de você chegar lá, Ele já esteve lá, já mobiliou e já preparou o ambiente, para que quando você chegue, meu Deus do céu. Essa é a glória do nosso Senhor. 1 Coríntios 10, 13. Põe rapidinho para mim. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, diga comigo, antes. Não, você não está entendendo. Diga antes. Não é antes, é antes. Não, você deve estar com fome. Fala aí, antes. Não, você vai ter que ficar de pé, seu diafragma está comprimido. Se coloque em pé aí, pelo amor de Deus. Encosta em 3 pessoas à sua volta e diga: fica atento. Diga aí, diga, antes. Oh, meu Deus do céu, diga antes. Com a tentação dará também o meio de saída, para que possais suportar. Então, se você se vê travado por alguma coisa, das duas uma: ou você está desatento, ou você não está no lugar que Ele preparou. Quem está me entendendo? Segue o cara. Segue o cara aí com um cântaro de água. Segue ele, mas vai para onde? Não preocupa não. Já está tudo preparado. Eu não sei quem está precisando ouvir isso hoje. Tem alguém que precisa ouvir isso hoje. Diga para quem está do seu lado. Diga aí, já está tudo preparado. Aleluia. Oh, aleluia.
É por isso que a gente pode descansar no Senhor. É porque se as coisas acontecerem do jeito que a gente sempre quis, foi Ele que preparou. Mas se não acontecerem do jeito que a gente quis, foi Ele que preparou. Então se é Ele que preparou, quer seja o que eu queira, quer não, eu descanso nele, porque se Ele preparou, é o melhor. Diga comigo, diga: Ele mobiliou, Ele preparou o cenáculo para mim. Se assenta mais 3 minutos para mim. 3 minutos. O que vai acontecer daqui a 3 minutos, pastor Diego? Daqui a 3 minutos eu te peço mais 5. Brincadeira, já estou terminando. O que foi determinante então para que eles encontrassem o cenáculo? E nós vamos falar do que aconteceu nesse cenáculo, tudo indica que na semana que vem. Mas o que foi determinante porque essa experiência desse cenáculo foi uma experiência transformadora. Foi o lugar, vou ter que adiantar, né? Adiantar só um appetizer. Foi o lugar, por exemplo, onde Jesus revela o coração de Judas. É no cenáculo que os nossos corações são revelados. Mas isso aí vira para quem está do seu lado e diga: não se apressa. Isso aí é para a semana que vem. A experiência da última ceia foi a experiência que Paulo escreveu sobre ela em 1 Coríntios 11, 23. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como no pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. E essa experiência, uma experiência até hoje a gente lembra do que Jesus ensinou para os discípulos no cenáculo aquele dia. Então, como que essa experiência tão memorável, diga comigo, memorável. Não se esqueça dessa palavra. Como que essa experiência memorável começou, Erli? Sabe como? Seguindo o homem com o cântaro de água. Tudo começa seguindo a pessoa certa. Se você estiver tomando nota, anota essa frase. Essa frase você pode postar até no Twitter. Posta essa frase, coloca no seu profile do seu WhatsApp essa frase. Quem você segue determina se você está indo em direção a ou na direção oposta do lugar que Deus preparou para você. Vou falar de novo. Quem você segue determina se você está indo na direção do que Deus preparou para você ou na direção oposta do que Deus preparou para você. O que determina isso é quem você segue. Jesus disse para eles: não esquece o cara com a bicicleta, esquece o cara que estava puxando o jegue, esquece o cara em cima da carroça, esquece o cara que estava fazendo pão, esquece o cara que estava gritando: olha, melancia, R$2,50, esquece o cara que estava vendendo picolé, esquece esses caras aí. Você vai seguir o homem com o cântaro de água na mão. Pastor, mas o que tem a ver esse cara, desse homem com cântaro de água? A identidade desse cara não é revelada. Você sabe por quê? Porque ele simboliza o Espírito Santo de Deus. O homem com o cântaro na mão, o cântaro de água, a água viva, que é a palavra de Deus. Jesus mesmo disse... A gente terminou um jejum de 3 semanas falando só sobre o homem com o cântaro de água na mão. A gente falou 3 semanas sobre o Espírito Santo. A gente falou 3 semanas sobre a pessoa do Espírito Santo e o seu ministério nas nossas vidas. Falamos por 3 semanas sobre o que Jesus falou, o que Ele nos ensina. Jesus mesmo disse: Ele virá e Ele vos ensinará em toda a justiça. Ele vos ensinará. Ele tem o cântaro de água na mão. A água viva está nas mãos dEle. Então, se você quer experimentar
o ambiente que Deus previamente preparou para você, qual é o segredo, pastor Diego? Fala para mim aí, quantas campanhas de 7 semanas que eu tenho que fazer? Quantos labachúria que eu tenho que dar? Quantos pulinhos eu tenho que fazer? Quantos aviãozinhos? Você não precisa fazer aviãozinho nenhum, é só você seguir o homem com o cântaro de água na mão. Meu Deus do céu. Vira para quem está do seu lado e pergunta aí, você perdeu o homem de vista? Pergunta aí. Você perdeu o homem do cântaro de vista? Pergunta, cadê o homem do cântaro? Cadê o homem do cântaro? Você consegue? Será que você consegue? A minha pergunta para você não é se você consegue sentir o Espírito Santo de Deus aqui dentro. Aqui no domingo é fácil. Todo mundo concorda com o que eu estou dizendo. Eu falo você dá amém. A gente canta, você levanta a mão. Você glorifica, põe a mão no coração, fecha o olhinho e fica bonitinho, parece até que é santo. A minha pergunta é, você consegue ver o Espírito Santo na segunda, na quarta-feira, 4 horas da tarde, quando você está saindo do serviço, no meio da 93, busy que só, e você recebe notícia ruim do Brasil, e não sei o que, e lê notícia ruim não sei aonde? Você consegue ver o homem com o cântaro na mão, no seu dia a dia por aí? Ou será que você só vê o homem com o cântaro na mão de passagem no domingo? Você vai ver um homem com cântaro de água. Fica atento. Segue ele. Onde ele entrar, você entra. Onde ele for, você vai. Onde ele virar, você vira. Meu Deus. A Bíblia diz que os passos do justo, eles são preparados pelo Senhor. Diga comigo, o homem com o cântaro na mão. Meu irmão, o homem com o cântaro na mão, o homem com o cântaro na mão, é por isso que nós recebemos o Espírito Consolador, o ajudador, aquele que nos ajuda a encontrar o lugar que Ele preparou para mim, porque tem um lugar preparado para você. Sabe o que determina se você encontra ou não? É se o seu coração está aberto para a presença do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Se coloque em pé, eu já terminei. Veja só o que Jeremias disse a respeito do valor errado que a cultura dá para quem não entende a importância da água viva. Jeremias 2:13. Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez 2 maldades. Eles pisaram na bola 2 vezes. A mim me deixaram, esqueceram de mim. Eu que sou o manancial de águas vivas. Esse foi o primeiro erro. Que pecado, se esquecer do manancial de águas vivas. Perderam a água viva. Mas e qual é a segunda, Senhor? A segunda é que eles cavaram para si cisternas, mas elas são cisternas rotas, que não retêm as águas. E ao invés de procurar, não fica esperto, daqui a 2 semanas tem a semana de oração, que termina com uma vigília na sexta-feira. Vira para quem está do seu lado e diga aí, fica ativo. Diga aí, o homem com cântaro vai estar aqui. Diga aí, fica ativo. Se você não ficar ativo no homem com o cântaro na mão, você vai sair cavando igual um desesperado cisternas por conta própria. Só que elas são cisternas rotas. Elas não retêm água. E Deus está dizendo para você, o segredo do lugar que eu preparei para você não está na sua habilidade de cavar cisterna. O segredo para você ter acesso ao lugar que eu preparei para você é a sua habilidade de seguir o homem com um cântaro de água. O segredo está na profundidade do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E é por isso que o diabo investe tanto, tão pesado, para que você não viva intensamente a sua experiência do cenáculo. E é isso que ele está falando. Ele está dizendo para você, sobe mais um degrau. Não se conforme com a posição em que você está.
Sobe mais um degrau. Vem aqui em cima, experimente um relacionamento mais intenso com o homem que tem o cântaro de água na mão. Porque ele te levará ao lugar que eu preparei para você. Quem está me entendendo, diga amém.